Ora então, boa tarde. Eu começaria por dar as boas-vindas aos poucos, eu costumo dizer poucos, mas bons, que estão connosco e que tiveram interesse neste Dia Internacional da Família vir ao ISCTE, e aqueles que já são do ISCTE, pronto, mas que o tema suscitou curiosidade e que quiseram ouvir falar sobre famílias, outras configurações. Temos muita pena e temos feito estas atividades e a adesão é muito variável. Nós nunca temos um momento perfeito, nem uma hora perfeita, porque já temos experimentado horas diferentes e o impacto que tem à mesma hora é diferente, portanto, e não é certamente por falta de interesse do tema, mas eu também já percebi que acontecem muitas coisas, e claro que não acontecem só muitas coisas no ISCTE, acontecem muitas coisas nas outras instituições e as pessoas não se conseguem repartir pelas várias instituições e assistir a todos os eventos. De qualquer das maneiras, agradeço muito a presença daqueles que hoje quiseram passar um bocadinho do seu fim de tarde connosco e agradeço muito às nossas convidadas que tiveram a delicadeza de aceitar um convite que lhes foi lançado. Nós tentamos sempre ver em termos de agenda que comemorações é que estão a acontecer e procuramos sempre trazer temas que de alguma forma também estão na agenda, e a questão da família e das outras configurações de família, o que é hoje a noção de família, é um tema muito atual. Aliás, temos debates no Parlamento que convocam estas questões e nada melhor do que a Universidade também fazer aqui o seu debate e promover esse debate, e claro que fazemos estas atividades pensando sempre no interesse que as mesmas têm, não apenas para a sociedade em geral, mas para os nossos alunos, e temos formação nesta área. A professora Maria das Dores está aqui ao meu lado e é uma pessoa que trabalha estes temas, e daí temos também pedido à professora Maria das Dores Guerreiro que moderasse esta conversa, e agradeço-lhe muito. Tenho contado sempre com a colaboração, sempre que a desafiamos, contamos sempre com a colaboração da professora Maria das Dores, e isto é muito importante para a biblioteca, porque nós vivemos exatamente da colaboração que conseguimos ter, quer com os docentes, quer com os investigadores. Convidámos também, e aqui do meu lado direito, a professora Maria Filomena Mendes, que vem da Universidade de Évora. Relativamente à professora Maria Filomena, depois a professora Maria das Dores dirá algumas palavras, mas eu agradeço-lhe muito porque se deslocou, vem um bocadinho mais longe do que as nossas convidadas, as outras convidadas que estão do lado esquerdo, que vêm. Eu, aliás, cumprimentei-as, quer à professora Sofia Marinho, quer à professora Vanessa Cunha, cumprimentei-as como as nossas vizinhas aqui do ICS, porque temos uma proximidade. Também percebi, entretanto, que são pessoas com uma formação feita no ISCTE, portanto também têm o ADN ISCTE, não é? Imbuído, e depois nós, como estamos próximos, temos uma proximidade grande de troca de informação, porque podem vir à biblioteca do ISCTE, os nossos investigadores, os nossos docentes também vão ao ICS, portanto aqui estamos um bocadinho mais próximos. E pronto, as conversas de biblioteca, como eu disse, são momentos que nós escolhemos para analisarmos e para debatermos alguns temas. Normalmente aquilo que pedimos é que as intervenções sejam intervenções de 10 minutos, que o ideal é que convoquem depois a assistência para um debate, para um colocar de questões, ou seja, dá sempre a oportunidade de, em função das questões que são lançadas muitas vezes por quem aqui está e por quem participa na qualidade de orador, interpelam muitas vezes a assistência a colocar outras questões. Dizer-vos também que nós começámos nestas conversas, começámos por fazer a sua transmissão. Portanto, nós transmitíamos, na mesma altura em que estavam a acontecer as conversas, nós estávamos a transmitir por videodifusão. Depois chegámos à conclusão que isso afastava um bocadinho as pessoas, pronto, e agora já não estamos a fazer videodifusão. Ou seja, eu dizia sempre às pessoas que estão a assistir, neste momento não estão a assistir, estão a assistir as pessoas que estão aqui. De qualquer maneira, o que aqui se passar está a ser gravado e há sempre a hipótese, eu digo sempre isto, nós mandamos sempre o link depois às pessoas que participaram nas conversas, até porque muitas vezes o que aqui é dito é interessante para, em contexto de aula, apresentar aos alunos, debater aos alunos, e nós também pensamos nas conversas como um material que pode ser usado e que fica num registro, claro, áudio e vídeo, mas que pode ser usado num contexto de uma aula. E, portanto, renovo o meu agradecimento. Vamos ver se, entretanto, ainda aparecem mais pessoas interessadas no tema. De qualquer maneira, ele não deixa de ter interesse. Nós achamos que tem interesse e vamos fazer a nossa conversa da biblioteca. E agradeço às nossas convidadas, à professora Maria das Dores, que é da casa, mas agradeço-lhe muito. Muito obrigada, professora. Eu vou-me retirar. Se quiser, faça favor. Então, muito obrigada a todos e a todas, poucos mas bons.
Bem-vindos a esta sessão das conversas da Biblioteca, que hoje é dedicada ao tema família, outras configurações, no dia, precisamente, como a doutora Maria João Amante já referiu, no dia em que se celebra o Dia Internacional da Família. E não há dúvida, efetivamente, de que a família tem desempenhado ao longo da história da humanidade uma importância de grande relevo, se bem que saibamos que em diferentes momentos históricos a família vai adquirindo diferentes significados, diferentes contornos, se organiza em moldes distintos e é um facto inelutável também que as análises das ciências sociais sobre as mudanças ocorridas nas diversas sociedades referem as mudanças ocorridas no seio da vida privada, no seio da vida familiar. Portanto, aquilo que nós vamos chamando de família pode apresentar-se e vai-se apresentando recorrentemente com novos sentidos, com novas práticas, com outras configurações, e daí o tema que foi dado a esta sessão de hoje. Essas configurações, como todos sabemos, evidenciam-se em múltiplos domínios, nas formas que a família assume, nas formas familiares, nos valores que as orientam, as diferentes formas familiares, nos papéis dos seus membros, dos seus vários elementos, que também eles vão sendo diferentes, na relação que as várias gerações vão assumindo umas com as outras. Sabemos, por exemplo, como as famílias têm reduzido a sua dimensão, e vamos com certeza ouvir falar mais disso pelas nossas convidadas, e como tem sido diminuto o número de crianças nascidas, não só no nosso país, mas Portugal é um exemplo gritante dessa quebra da taxa de natalidade, mas no conjunto dos vários países mais avançados, mais desenvolvidos, a ponto de falarmos da velha Europa e de uma Europa, por exemplo, mais envelhecida do que muitos outros países, do que muitas outras sociedades. Sabemos também como novos valores se têm instituído, gerando formas diferentes naquilo que é o significado dos filhos, na maneira como os pais veem os filhos, como os educam, como lhes conferem significado. Como também os papéis dos pais e das mães se têm redefinido com a saída das mulheres para o mercado de trabalho e com um maior envolvimento dos homens nas tarefas do cuidar. Também, com o aumento da esperança de vida, como eu há pouco referia, assistimos a uma coexistência de um maior número de gerações como nunca antes teria ocorrido. Temos, de facto, essa possibilidade graças a esse aumento da esperança de vida. Com a instituição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, temos também novos desenhos conjugais e parentais. O mesmo podemos dizer devido à ocorrência dos divórcios, das separações, das recomposições familiares. Enfim, são imensos estes vários ingredientes de que apenas agora aflorei alguns aspectos, que podem ser convocados para a compreensão das configurações familiares do nosso tempo. E é para nos falarem mais detalhadamente dessas novas configurações, das tendências importantes que nós encontramos estarem a ocorrer, que nós temos nestas conversas de biblioteca de hoje, as três convidadas que já aqui foram inicialmente apresentadas, para nos falarem destes temas. Então, vou, em primeiro lugar, apresentar a professora Filomena Mendes, da Universidade de Évora, e poderemos dizer, então, ainda sobre a professora Filomena Mendes, que é licenciada em Economia e doutorada em Sociologia, na especialidade de Demografia, por esta mesma Universidade de Évora, é professora associada do Departamento de Sociologia e investigadora do CIDEUS, EU. Atualmente é a presidente da Associação Portuguesa de Demografia.
Seguidamente, passarei então a palavra à doutora Sofia Marinho, socióloga, doutorada em Ciências Sociais na especialidade de Sociologia Geral pela Universidade de Lisboa, em 2012, investigadora doutorada do ICS, da Universidade de Lisboa, onde trabalha desde 2004, estando a desenvolver o projeto de pós-doutoramento Reconfigurações da Coparentalidade após ruptura conjugal, dinâmicas de negociação e políticas públicas da responsabilidade parental conjunta em Portugal. É professora adjunta convidada da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, membro do OFAP, do Observatório das Famílias e das Políticas de Família do ICS, desde 2009. E a colega a doutora Vanessa Cunha, socióloga, investigadora do ICS, doutorada pelo ISCTE em 2006, estuda as questões da baixa fecundidade, o adiamento e as decisões produtivas e o papel dos homens na igualdade de género e as políticas públicas. É membro da Comissão Coordenadora do OFAP e da secção temática Famílias e Cursos de Vida da Associação Portuguesa de Sociologia. Recentemente coordenou o projeto O Duplo Adiamento, as intenções reprodutivas de homens e mulheres depois dos 35 anos, e participou no projeto Os Papéis dos Homens numa Perspectiva de Igualdade de Género, um projeto entre a CIT e o ICS. Em 2016, coorganizou a publicação As Problemáticas da Natalidade em Portugal, uma questão social, económica e política, da Imprensa de Ciências Sociais, e foi coautora do livro branco Homens e Igualdade de Género em Portugal, decorrente daquele projeto anteriormente referido. Então, eu passaria agora a palavra à professora Filomena Mendes, como a professora tem estudado estas questões da fecundidade e chegou a resultados interessantes sobre as novas dinâmicas da natalidade e sobre o perfil de pais e mães que optam por ter mais do que um filho, eu lanço-lhe o repto para que ela nos fale um pouco mais detalhadamente, durante cerca de 10 minutos, sobre estas suas descobertas, desta sua investigação. E passo-lhe desde já a palavra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada eu pelo convite, é um convite que muito me honra, é um privilégio poder estar aqui convosco. Agradeço à senhora diretora da Biblioteca também o convite, em especial também à professora Maria das Dores, que me convidou a vir de Évora hoje para partilhar aqui um pouco convosco aquilo que têm sido os resultados da nossa investigação, de um modo geral, não apenas da minha, mas do Laboratório de Demografia do Centro de Estudos de Investigação que nós temos em Évora. É um gosto estar aqui convosco e conversar é sempre uma coisa que me delicia, portanto, estas conversas de biblioteca são efetivamente uma atividade que eu acho que deve ser extraordinariamente interessante e produtiva. Focando agora na questão de hoje, também dizer que é com um grande agrado que eu estou hoje aqui, de certa maneira, a celebrar convosco o Dia Internacional da Família, que parecia algo esquecido. Há uns tempos atrás nós festejávamos o dia, o ano Internacional da Família 94. Foi também um ano em que eu estive muito envolvida nas celebrações, né, à altura, e acho que é sempre importante nós recentrarmos aquilo que é a investigação e os resultados da investigação nas questões da família. A nossa investigação é importante, de um ponto de vista até fundamental, digamos assim, mas tem uma componente também de utilidade social. Conhecermos melhor as famílias, conhecermos melhor as famílias portuguesas, as suas dificuldades e as suas características, agora, como cabe a mim, do ponto de vista demográfico, não é? Eu pensei o que é que eu poderia trazer hoje que fosse interessante para o debate e achei que nas questões demográficas, eu não sei se posso ir ali passando, posso ir passando? Pronto. Um comando e vou vendo ali o que... vou vendo aqui, muito bem. Comecei por tentar pensar o que é que poderia ser interessante para nós falarmos das questões das famílias. Normalmente fala-se muito na dimensão da família, na redução da dimensão da família,
que está associada à dimensão também, à redução do número de filhos e às questões da fecundidade e às questões da natalidade. Portanto, apesar da nossa baixa fecundidade, Portugal nos últimos anos tem mostrado, vê-se ali ainda um bocadinho pequenino, mas pronto, vê-se um declínio do número de nascimentos. Não se importa que eu me fale levantando também, porque assim para mim é mais fácil. Olhando para além, não sei se dá ainda para não estou a conseguir, mas pronto. A ideia é vermos que é desde 2010 até 2013 que temos um declínio abrupto quase do número de nascimentos, não é? Nós começamos em 2010 com mais de 100 mil nascimentos e vamos até aos 82.787, ali por volta de 2013. Em 2014 nós ainda temos uma baixa, mas já não é tão acentuada, e depois temos uma recuperação até 2015 e também em 2016 temos um número de nascimentos superior. No entanto, este aumento recente do número de nascimentos mostra-nos que as famílias e os indivíduos, por razões de ordem vária, decidiram aumentar a sua fecundidade e terem mais filhos. Mas, quando nós olhamos ali para o gráfico da esquerda, nós percebemos que aquela redução do número de nascimentos que nós fomos tendo, portanto, no gráfico da esquerda, da nossa esquerda, é a evolução dos nascimentos, do lado da direita é as diferenças entre 2010 para 2011, 2011 para 2012 e assim sucessivamente. E vejam como realmente nós chegámos a perder mais de 7 mil nascimentos de um ano para o outro, mas depois, ali entre 2013 e 2014, já só perdemos 420, depois ganhámos mais 3.100 e no último ano só ganhámos 1.626, mas ainda ganhamos nascimentos. Ou seja, há aqui um acréscimo do número de nascimentos e nós respiramos um pouco de alívio, porque apesar de mantermos uma baixa natalidade e uma baixa fecundidade, parece-nos que há aqui uma inversão da tendência. No entanto, a informação que eu tenho deste ano já é uma informação um bocadinho mais triste, porque parece que já temos menos nascimentos a ocorrer em janeiro e fevereiro do que tivemos nos anos anteriores, de 2016 e de 2015. Podem ser 3 meses, janeiro, fevereiro e março, enfim, que não digam muito sobre o comportamento da natalidade nos próximos meses, mas parece que este aumento que tivemos talvez não seja um aumento, um acréscimo tão significativo como aquele que nós esperávamos, pelo menos, de 2014 para 2015, e também acreditámos um pouco entre 2015 e 2016. E aquilo que eu vos trago aqui é um bocadinho pensarmos a que é que se deve este aumento da natalidade. Nós temos na primeira tabela, no primeiro quadro, a informação de que primeiros filhos nós temos em 2014, 15 e 16, sempre mais de 50% dos nascimentos são primeiros filhos, não é? Mas reparem como ali o segundo filho aparece com um aumento ténue, mas estamos a aumentar os segundos filhos. Os terceiros filhos em 2016 aumentaram ligeiramente e os quartos e mais também aumentaram ligeiramente. Ou seja, não são propriamente os primeiros filhos que estão a aumentar, mas sim os segundos, os terceiros e, ultimamente, também o quarto filho. Eu acho que este é um dado importante, é um dado interessante para nós percebermos. Este acréscimo da natalidade é um acréscimo fundamentalmente, não digo único exclusivamente, mas fundamentalmente de segundos filhos. Vejam como o acréscimo de 14 para 15, eu gosto muito destes valores, porque nós aumentámos significativamente o número de nascimentos, não é? Mais 3 mil nascimentos do que o ano imediatamente anterior. E 75% deste acréscimo é de segundos filhos. Enquanto que só 18% foi de primeiros filhos. Terceiros filhos tiveram 6,8% e diminuímos os nascimentos de quarta ordem. Portanto, o grande aumento de nascimentos que nós tivemos entre 2014 e 2015 deve-se à decisão dos casais de terem o seu segundo filho. Eventualmente, o segundo filho que eles foram adiando, até idades em que, no caso das mães, já não se pode adiar mais, não é? Portanto, há aqui um limite
esquecem sempre que as mulheres com que eles têm esses filhos têm elas aquela janela de oportunidade que não pode ultrapassar muito mais do que, eventualmente, os 50 anos, não é? Isso significa que a maioria dos homens também tem uma janela de oportunidade limitada no tempo. Estes segundos filhos, 75% eu acho que é um tema muito interessante para nós discutirmos. O que é que fez, ou quais são as razões que levaram estas pessoas a ter o seu segundo e o seu terceiro filho? Reparem que entre 2015 e 2016 já aumentou a porcentagem de primeiros filhos, mas a mais significativa é de segundos. Veja como aumentaram os terceiros e os quartos. Ou seja, independentemente de nós continuarmos a ter a maioria de nascimentos ainda são de primeiros filhos, o acréscimo da natalidade deveu-se à decisão dos casais de terem mais do que um único filho. Vejam como os primeiros e os segundos representam 88% do total de nascimentos. Portanto, eu quando estou a conduzir-vos para uma análise que valoriza estes nascimentos de ordem superior, não deixo de dar importância aos primeiros e segundos. Estes gráficos que eu trouxe são apenas para nós também tentarmos perceber quais são as idades em que as pessoas estão a ter mais filhos. Vejam, o acréscimo de 14 para 15 está no gráfico da esquerda, 15 para 16 está no da direita. Vejam como o número de... estamos a falar só dos 3.000 e tal nascimentos que tivemos e depois dos 1.600 e tal. Portanto, quer num, quer no outro. Este acréscimo é basicamente nas idades depois dos 30. 30, 34, 35, 39, eu não consigo, mas são aquelas barrinhas do lado direito maiores, não é? Quer no caso dos 14, 15, do lado esquerdo, quer no caso dos 15, 16. Vejam como entre no ano de 2015 para 2016 nós reduzimos os nascimentos nas idades dos 25, 29 e dos 30, 34. Tivemos menos filhos nessas idades, apesar de termos aumentado a natalidade. Mas também temos ali, tenuamente, um aumento muito ligeiro dos 20, 24. Aliás, eu defino que nós vamos ter mais nascimentos nas idades mais jovens, digamos assim, também, só que, como o adiamento foi muito intenso nos últimos anos, as mulheres que não tiveram filhos até aos 35, até aos 40, até aos 30, estão a recuperar esses nascimentos adiados, algumas delas, a recuperar o primeiro, outras a recuperar o segundo. E esse grande aumento da natalidade, ou do número de nascimentos em mães com mais de 30 anos, faz com que não se note este tenuzinho aumento dos 20, 24 e, eventualmente, também em algumas idades um pouco mais baixas. O primeiro filho, vejam como aumenta ao primeiro filho a partir, portanto, isto é 14 para 15, no gráfico do lado esquerdo e no gráfico do lado direito temos já o segundo filho. Vejam como em todas as idades aumenta o segundo filho, com exceção dos 15, 19. Da mesma maneira, entre 2015 e 2016, a redução dos primeiros filhos até ao grupo de idades 35-39 e dos segundos filhos até ao grupo de idades também 35-39. E há um aumento bastante significativo dos primeiros filhos no grupo de idades 20-24 e do segundo filho há aqui um ligeiro aumento no grupo dos 25-29. Portanto, há aqui duas tendências diferentes que eu acho que são interessantes e que podem motivar aqui alguma discussão. Continuamos com um forte adiamento, os nascimentos de mães com mais de 30 anos ainda continua a ser 65% do total, mas há realmente aqui também uma inversão de comportamentos entre dentro e fora do casamento. Enquanto na tabela de cima eu tenho 2014, 15 e 16 dentro e fora do casamento e depois fora do casamento com coabitação e sem coabitação dos pais, isto também dá novas configurações da família, digamos assim, não é? Nós estamos a diminuir já menos de 50% das crianças nascidas nascem de pais casados, não é? Portanto, legalmente casados, digamos assim. Quando olhamos para o acréscimo, vejam como entre 2014 e 2015 a grande responsabilidade do acréscimo dos nascimentos foi de pais que não eram casados. A grande maioria do aumento foi em 3.166, 2.756 são nascidos fora do casamento. Ou seja, o acréscimo que nós tivemos foi, sobretudo, de natos vivos fora do casamento.
a maioria com coabitação dos pais, mas ainda praticamente 1/3 sem coabitação dos pais. Entre 2015 e 2016, o que nós podemos ver é que daquele aumento que tivemos entre 2015 e 2016, dentro do casamento o número de filhos diminuiu, ou seja, ainda mais se torna visível a importância para o aumento dos nascimentos, do aumento que se verificou de nascimentos de casais não casados. Portanto, a questão das idades, a questão dos primeiros filhos, a questão com coabitação ou sem coabitação dos pais. Vejam como o aumento dentro do casamento também se faz mais a partir dos 30 a 34, portanto, o gráfico do lado esquerdo. O gráfico do lado direito, fora do casamento, aumenta em todas as idades, com exceção dos 15 a 19. Entre 2015 e 2016, exatamente o mesmo que tínhamos já visto entre 2014 e 2015. Portanto, vejam como dentro do casamento o número de nascimentos diminui significativamente nos 20, 24, 25, 29 e 30, 34. Portanto, não é de estranhar que nós, agora em 2016, estejamos a ter novamente uma oscilação na nossa fecundidade. Estes dados penso que são interessantes para lançar a discussão e trazia-vos aqui agora mais uma outra questão. Portanto, primeiro, que acréscimo da natalidade é este? A que é que se deve? Como é que caracterizamos estes nascimentos? São fundamentalmente segundos filhos e são filhos nascidos fora do casamento. Depois, existem outros dados, mas não ficava aqui a falar mais do que os 10 minutos, portanto também não pode ser. Acho que estes dois, para as questões da configuração das famílias, outras configurações, outras dimensões, pode ser muito interessante para nós discutirmos aqui. De acordo com os dados do Inquérito à Fecundidade de 2013, nós estudámos também os determinantes da fecundidade, ou seja, o que é que faz as pessoas terem mais do que um filho, não ficarem pelo filho único, que no fundo é o que parece estar a acontecer. As pessoas estão a tentar concretizar um ideal de fecundidade que ronda os 2 filhos. Ou, eventualmente, poderá até ter um ideal mais elevado. Mas, para já, e todas as perguntas que fazemos, normalmente as pessoas acham que o seu ideal será 2 filhos. E, quando têm apenas um único filho, ficam longe desse mesmo ideal. E nós percebemos que havia comportamentos completamente diferentes naqueles que têm menos de 30 anos, naqueles que têm entre os 30 e os 39. Como vimos, os que têm entre os 30 e os 39 são aqueles que, efetivamente, na sociedade portuguesa, estão a ter filhos agora. Mas os mais jovens, nós percebemos, por exemplo, que existem que os fatores, enfim, determinantes para fazer com que as pessoas passem para o segundo ou para o terceiro, mas basicamente passem do primeiro para o segundo filho, têm a ver, por exemplo, com o número de horas de trabalho semanal. Independentemente de ser homem ou mulher, aqueles que trabalham mais de 35 horas por semana têm 5 vezes menos possibilidades de passar para o segundo filho do que aqueles que têm um horário mais reduzido. Penso que em termos de políticas públicas isto pode ser interessante e pode também motivar alguma discussão. A situação conjugal, a importância da situação conjugal para os portugueses e para as portuguesas. Não há diferença entre homens e mulheres e aquilo que se vê é que, efetivamente, as pessoas que não têm qualquer tipo de conjugalidade, que não vivem nem com um cônjuge, nem com um companheiro, têm 4,5 vezes menos possibilidades de passar a ter mais possibilidades de não ter um segundo filho e de ficar pelo filho único do que aqueles que vivem com um cônjuge ou com um companheiro. E aqueles que vivem com um companheiro têm 2,5 vezes mais possibilidades de ficar pelo filho único do que aqueles que são casados, legalmente casados. Outra questão importante é o nível de escolaridade. Aqueles que têm o ensino básico, comparativamente àqueles que têm o ensino secundário e superior, e aqui não há diferenças, têm 6 vezes mais possibilidades de ficar para o filho único, ou seja, de não passarem para um segundo filho ou para um filho de ordem superior. Da mesma maneira, o facto de ter irmãos, o facto de ter menos de 2 irmãos, faz com que haja uma maior possibilidade de ficar pelo filho único. 2,5 vezes mais possibilidades de ficar pelo filho único do que ter também um irmão. Ou melhor, do que dar um irmão ou 2 aos seus filhos.
Existem duas questões importantes que eu não falei e que têm a ver com a compensação. O que é que nós chamamos de compensação? Uma das perguntas do inquérito à fecundidade era se prefere ter um filho com mais oportunidades e menos restrições ou mais filhos, enfim, agora, com menos oportunidades e mais restrições. E as pessoas que acham que é preferível ter apenas um filho com mais oportunidades e menos restrições têm 7 vezes mais possibilidades de ficar com um único filho do que terem mais do que um. Por outro lado, a idade, o facto de ser mais velho, reduz, e estamos a falar agora de jovens até 30 anos, reduz em cerca de 50% a possibilidade de ter 2 filhos. Aqueles que são mais velhos têm muito mais possibilidades de ficar pelo filho único. E agora, olhando para aqueles que têm 30 e 39, fizemos um novo modelo, ajustámos o modelo de Poisson, regressão logística, e chegámos à conclusão de que, efetivamente, as mulheres têm 1,5 vezes mais possibilidades do que os homens de ficar só com um filho. Também pode ser interessante, nas questões do divórcio, pós-divórcio, de reconfiguração, eu acho que seria muito interessante agora conseguirmos cruzar as nossas investigações. A questão da situação conjugal, mais uma vez, quem não tem cônjuge tem 2,5 vezes mais possibilidades de ficar só com um filho. Ou seja, a conjugalidade, o facto de ser casado ou ter um companheiro, é fundamental para as decisões de fecundidade. As pessoas não querem ter filhos sozinhas. As pessoas precisam de ter um cônjuge ou companheiro para poderem ter pelo menos mais do que um filho. O nível de escolaridade, neste caso, já estamos a falar de pessoas com 30 a 39 anos. Pessoas com 30 a 39 anos que tenham apenas o ensino básico têm 3 vezes mais possibilidades de permanecer só com um filho, de não ter mais, não passar para o segundo filho. Os que têm o secundário têm 2 vezes mais possibilidades do que aqueles que têm o superior. Ou seja, mesmo que os superiores tenham, aqueles que têm o ensino superior tenham filhos mais tarde, eles conseguem ter a capacidade de realizar a sua fecundidade intencional, digamos assim, desejada, terem mais filhos num curto espaço de tempo, muito mais do que conseguem os do secundário ou conseguem os do básico ainda. O número de irmãos continua a ser importante, poucos irmãos na família, portanto a questão da socialização é extraordinariamente importante, e também como é ainda a questão da compensação. Ficaram agora 3 variáveis que eu acho que são importantes e que mereciam eventualmente alguma discussão. A primeira tem a ver com a questão da idade. Mais uma vez, à medida que vamos tendo mais anos, vai sendo mais difícil ter mais filhos, passar para o segundo filho, e também a idade ao nascimento do primeiro filho. Quando se tem o primeiro filho mais tarde, torna-se muito mais difícil ter um segundo ou um terceiro. Eu acho que me ouvem bem, mas de qualquer das maneiras... Obrigada. Está bem. Portanto, a questão da idade é importante, a idade da pessoa, mas também a idade em que teve o seu primeiro filho. Pode ser determinante para o nascimento do segundo. E há um outro fator que eu acho que é extraordinariamente interessante e revelador neste grupo de idade entre os 30 e os 39, que é a importância da presença paterna. Ou seja, aqueles que acham que é importante que o pai esteja mais tempo em casa, partilhe eventualmente mais o tempo com os filhos, com a mulher, com a família, têm muito mais dificuldade de passar para o segundo filho. Ou seja, enquanto que, para ter o primeiro filho, eu não trouxe esses resultados aqui, mas é determinante o tempo da mãe para a família, no caso do segundo filho, passa a ser determinante, perde importância ao tempo da mãe e passa a ser determinante o tempo do pai. Ou seja, é preciso dividir, é preciso partilhar. Para se ter um segundo filho, do ponto de vista da mãe, mas também do ponto de vista do pai. É importante para o pai poder estar com o filho e com a família e não apenas ter mais filhos por ter mais filhos. Portanto, esta questão da importância da presença paterna, penso que também é um dos indicadores mais interessantes nas decisões da fecundidade, quando estamos a falar de um segundo filho. As outras variáveis são mais ou menos conhecidas e, enfim, a nossa sensibilidade diz-nos que elas são importantes.
mas existem aqui alguns dados novos que parecem vir a conjugar-se, de certa maneira, também com os resultados que temos de fecundidade. Ou seja, um adiamento não pode ser indefinido, ou seja, quando as pessoas querem mesmo ter um segundo ou um terceiro filho, vamos adiando até uma determinada altura e depois concretiza-se esse desejo de fecundidade e de aumento da família e da dimensão familiar. Mas, por outro lado, enquanto não se reunirem determinadas condições que têm a ver com a presença do pai, com valores da família, eventualmente, então também não se aumenta a fecundidade por aumentar. Ou seja, a dimensão da família e a importância da família é tal para os portugueses e não apenas para os casais como para os indivíduos, que mesmo em épocas de crise, como foi 2013, e no pós-crise, como foi 2014, 2015 e 2016, existe, de certa forma, alguma racionalidade nas tomadas de decisão perante a fecundidade, porque ser pai e ser mãe é para a vida e é uma decisão que deve ser tomada com muita consciência daquilo que se vai fazer e parece que os portugueses assim o estão a fazer neste momento. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Filomena, pela interessante apresentação de dados que nos levam a pensar e a refletir. Eu espero que depois, no final, ainda possamos fazer algum debate, mas lançava já, então, um repto para a colega Sofia Marinho, que, estudando as situações de coparentalidade e as reconfigurações que a esse nível têm ocorrido, nos vai falar das suas pesquisas a este nível. Obrigada, Sofia. Então, quero partilhar connosco algumas das suas reflexões. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite. Com muito gosto estou aqui para falar um pouco sobre o outro lado da família, que é, de certa forma, bastante mais invisível, pelo menos em algumas dimensões. Vou, então, falar-vos um pouco sobre a pluralidade na maternidade e na maternidade após ruptura conjugal. Pronto, vou fazer apenas algumas notas, dados os 10 minutos. Partindo da evolução das famílias monoparentais e recompostas e a distribuição destas por sexo, e da ideia que esta distribuição dá de permanência de um determinado modelo na sociedade portuguesa, por um lado, e por outro, de grande mudança, dado as altas taxas de divórcio que têm pautado as últimas décadas, para discutir um pouco, ou para vos apresentar um pouco, a diversidade da divisão do tempo parental, dos cuidados e da educação, no quadro do de uma reforma legal que ocorreu em Portugal, que depois, se tiverem dúvidas, posso falar sobre ela, agora não vou ter tempo, e que, na verdade, preenche aquilo que, quando olhamos para os dados dos censos, por exemplo, nos parece que está tudo igual. Depois, em terceiro lugar, irei então documentar isso precisamente, falando dos agregados, da diversidade de agregados domésticos da família parental da criança e, por fim, se tiver tempo, um pouquinho sobre as configurações que existem desse ponto de vista, divisão de tempo, cuidados, educação, nas decisões e nas atividades destas famílias. Bom, partindo então, se quer estou à vossa frente, só muito brevemente, portanto, o gráfico do meu lado esquerdo, portanto, do vosso lado esquerdo também, mostra a evolução das famílias monoparentais com filhos menores de 18 anos, entre 1991 e 2011, foi enorme, e também a evolução das famílias recompostas. O gráfico do lado direito mostra que
Durante esse período, instalou-se na sociedade portuguesa um regime de residência da criança com o progenitor, em regra a mãe, e de contacto com o outro progenitor, em regra o pai. E estas situações ocorrem principalmente nas famílias monoparentais e nas famílias recompostas. Os dados que eu vos vou apresentar em seguida, enquanto os anteriores, que assim dizer, são dados dos censos, portanto, 1991, 2001 e 2011, recolhidos, foi uma análise que foi feita num projeto coordenado pela professora Karin Wall, e existe uma publicação que se chama Famílias nos Censos, em parceria do ICS com o INE. Os dados que eu vos vou mostrar a seguir já são recolhidos no âmbito do meu projeto, muito rapidamente. Portanto, eu fiz um inquérito online a mães e pais separados ou divorciados. Responderam 113 mães e pais, 73% são mães, 27% são pais, 68% divorciados, 42% separados, em média há cerca de 3-5 anos. 80% destes pais e mães regulou as responsabilidades parentais dentro do novo quadro legal das responsabilidades parentais conjuntas. Passando agora para a escolaridade, que me parece que é o mais importante, 28% dos respondentes têm escolaridades até ao 12º ano, 72% licenciaturas ou mais, e o outro progenitor, 41% até ao 12º ano e 59% licenciatura ou mais. A maior parte da amostra reside em Lisboa, 75%. As condições de resposta era estar separada há mais de um ano, ter pelo menos um filho menor de 17 anos de uma relação terminada, que mantivesse o contacto com os dois progenitores e levar em conta apenas o filho mais novo nas respostas. A divisão do tempo parental foi medida olhando para a residência e o contacto da criança com cada um dos progenitores, tendo em conta o número de dormidas em casa de cada um, portanto, de 0 a 30 durante a semana e o fim de semana. E também, numa pergunta aberta, formas de organização e calendários da rotação. Isto é uma investigação que eu já tenho um artigo, talvez seja publicado em breve. Portanto, remeto-os, se estiverem interessados, depois para esse artigo, se quiserem mais pormenores. Portanto, o que é que eu percebi? Dentro desta imagem de permanência da residência da criança com a mãe e contacto com o pai, há uma grande diversidade. E esta diversidade é construída ao longo do tempo também pela mudança de valores do lugar da mãe e do lugar do pai na parentalidade. E, portanto, temos duas situações, grosso modo, uma em que a criança dorme periodicamente em casa do pai e outra em que só o vê durante o dia. Nas em que dorme, a criança fica entre 22 noites a 28 noites na casa, normalmente da mãe, e de 2 a 8 noites na casa do pai, sendo que estes modelos das 6 e das 8 noites, que têm uma grande variedade interna do ponto de vista da sua organização, já são já são modelos ou regimes mais recentes trazidos a partir da mudança da lei que se iniciou em 1995, com a ideia de que a criança precisa de ter contacto com o pai, que o pai é importante para a criança. Depois temos um modelo que ainda hoje existe e que ainda hoje é atribuído, em que ou o contacto é irregular e aí já reflete situações de afastamento do pai, por várias razões, até pode ser pela imigração ou porque mudou de residência para um lugar mais longe, e outras em que a criança só tem contacto com o pai durante o dia, nunca dorme na casa do pai e normalmente só ao sábado. Depois temos um outro regime, que é o regime de residência alternada, não está incluído na lei, mas ele é aplicado não só por quem aplica a lei, mas também é escolhido por pais e mães que o põem em prática. Portanto, o gráfico a seguir mostra qual é a distribuição na amostra
nestas situações. Podemos ver que, lá está, como mostram os censos, a maior parte das mães residentes com este regime padrão, a maior parte das mulheres com este regime padrão, desculpem, a maior parte das mães residentes tem este regime padrão de 28 a 22 dormidas. Também existem homens com este regime, mas são poucos. A maior parte dos homens são não residentes. A residência única também é principalmente feminina. E depois temos ali, de certa forma, um comprovativo da existência de práticas de residência alternada na sociedade portuguesa. Pegando agora nesta distribuição das dormidas da criança, comparando-as com a classificação dos agregados domésticos que é utilizada nos censos, o que nós podemos perceber é que nas famílias monoparentais e nas famílias recompostas existem tanto residências únicas, como residências padrão, como residências alternadas. Depois temos a parentalidade não residente, que é praticamente invisível. Ela existe quer nas famílias recompostas e monoparentais, quando os homens têm mais do que um filho numa relação e eventualmente têm a guarda daquele filho e do outro não terão, estão incluídas nas famílias de casal com e sem filhos e nas famílias de pessoa só. Portanto, a parentalidade não residente, na medida em que não está ligada à conjugalidade, é completamente invisível por parte dos censos, assim como as residências alternadas também são. Não sei se ainda tenho tempo, tenho mais um bocadinho. Pronto, o outro estudo que eu fiz, em que me propus a mapear o espaço da parentalidade para identificar a sua diversidade, usei, através de uma análise de correspondências múltiplas, utilizei esta variável, residência e contacto por sexo, portanto, a partir do número de dormidas, o regime de responsabilidades parentais, que na sociedade portuguesa pode ser exclusivas, partilhadas com residência e contacto padrão, ou partilhadas com residência alternada. E uma variável que foi quem faz e quais as atividades. Esqueci-me de dizer uma coisa, portanto, as perguntas do questionário remetiam sempre para o respondente e também para o outro progenitor. Portanto, tinham as categorias de resposta um progenitor ou ambos e debruçavam sobre os cuidados, os afetos, o apoio emocional, as brincadeiras, os lazeres, o educar e o ralhar. E também as decisões, divididas em decisões do dia-a-dia e decisões de particular importância, porque são aquelas que, no regime legal, são apontadas como as que devem ser partilhadas. Portanto, de dia-a-dia, as rotinas, o ver televisão, os horários ou não, ou usar o computador, os lazeres, as saídas, as regras de comportamento, as repreensões e os castigos, e as decisões de particular importância, a escola e as atividades extracurriculares. Estas categorias de atividades e de decisões que eu utilizei foram já o resultado da análise, da metodologia da análise da ACM. Portanto, a conclusão desta análise foi que a pluralidade na maternidade e na paternidade separada é configurada por três grandes estruturas. Elas são simultaneamente subjetivas e objetivas. Subjetivas porque são organizadas por disposições para querer e para agir, no sentido de lá ir, não é? Portanto, disposições adquiridas, modos de pensar, mas também identidades, a forma como as pessoas olham e constroem a identidade de pai e de mãe. E objetivas porque são fortemente estruturadas por estas formas de divisão do tempo, da residência e do contacto, e também pelos tipos legais de responsabilidades parentais que determinam estas formas de divisão do tempo. Por outro lado, também estão ancoradas em desigualdades sociais de género e de recursos escolares,
Portanto, estas 3 estruturas, no seio delas, existem 5 configurações da maternidade e da paternidade, que são, na verdade, diferentes combinações de tempo parental, atividades e decisões. Uma primeira é a maternidade tradicional unilateral, que é uma configuração só de mães. Esta unilateralidade diz respeito ao facto de serem as mães a fazerem todas as atividades e a tomarem todas as decisões. Portanto, o pai não tem nenhum papel aqui, ainda que tenha o tal contacto irregular. Esqueci-me de dizer, portanto, esta configuração constrói-se no quadro da residência única e das responsabilidades parentais únicas. Ainda nesta maternidade tradicional existe uma outra modalidade, que é a maternidade depreciativa dos contributos do pai, sendo que o pai tem um contacto padrão, portanto a criança dorme na casa do pai, entre as tais 2 a 8 noites. Em ambas, mesmo assim, as atividades e as decisões são unilaterais, mesmo o pai tendo contacto com a criança. Portanto, a coordenação pai-mãe, neste caso, é simplesmente limitada ao contacto da criança com o pai ao fim de semana. Depois temos a maternidade residente tradicional e a paternidade não residente envolvida, mas que é circunscrita, que se desenvolve no âmbito da residência e contacto padrão e das responsabilidades parentais partilhadas. Portanto, as tais decisões importantes que a lei dita que devem ser negociadas entre pai e mãe. Portanto, isto é uma configuração ou de mães e pais, portanto, ambos, a resposta das mães e dos pais vai no mesmo sentido, e aponta que os cuidados são sempre maternos, mesmo os pais acham que são as mães que cuidam. No que diz respeito ao envolvimento nas outras atividades, as mães dizem que os pais não estão envolvidos e os pais dizem que estão ambos envolvidos. No que diz respeito às decisões no dia-a-dia, no tempo que cada um deles está com a criança, elas são paralelas, isto quer dizer que ambos tomam decisões, mas cada um na sua casa. E as decisões importantes não são partilhadas, ao contrário do que seria esperado em função do regime legal a que estas pessoas estão ligadas, ou que lhes foi atribuído, para ser mais precisa. A coordenação parental é, portanto, paralela, portanto, não há ligação, não há coordenação entre pai e mãe, a não ser no que diz respeito à manutenção do regime de contacto, e há uma autonomia de estilos educativos, principalmente da mãe. Existe também uma configuração das respostas dos pais. Estes dizem que os cuidados são desempenhados pela mãe e as outras atividades por ambos, e há uma negociação entre ambos de todas as decisões. Portanto, nesta configuração temos uma coordenação parental negociada, em que há uma concertação de estilos educativos, apesar desta ser mais implementada pela mãe. Por fim, temos 2 configurações de maternidades e paternidades permutáveis, que ocorrem nas residências alternadas no âmbito das responsabilidades parentais partilhadas. São configurações em que se reúnem mães e pais, ambos dizem que o outro está envolvido em todas as atividades, numa configuração tendem a negociar todas as decisões e, portanto, é uma coordenação negociada, centrada na concertação de modelos educativos, e na outra estão também os 2 envolvidos em todas as atividades, mas as decisões do dia-a-dia são paralelas, portanto, o tempo que a criança está na casa de um é aquele que decide sobre tudo o que acontece durante aquele período, mas as tais decisões importantes são negociadas. Portanto, temos aqui uma coordenação mãe-pai paralela, focada na autonomia da mãe, mas também do pai, e na concertação de decisões importantes. Pronto, e eu fico-me por aqui, só deixo as vossas dúvidas para a discussão. Queria só fazer um breve anúncio, porque para quem estiver interessado nestas questões,
está para sair um livro sobre a residência alternada, que eu tenho estado a editar e a coordenar, em breve, editado pela editora Sílabo. Obrigada. Muito obrigada, Sofia. Então, passamos já para a terceira apresentação, agora da doutora Vanessa Cunha, que nos vai continuar a falar de pais e do seu papel e daquilo que conseguimos encontrar como novas dinâmicas a nível da parentalidade no masculino. Vanessa. Obrigada. Começo por saudar esta iniciativa da Biblioteca do ISCTE. É com muito gosto que estou aqui hoje. Agradeço o vosso convite e obrigada a vocês todos que faz sentido estarmos a falar aqui numa conversa. Portanto, eu juro que isto é verdade verdadeira. Eu e as minhas colegas não combinámos o que é que vínhamos falar, mas de facto há aqui fios condutores entre as nossas apresentações. E de facto, eu hoje procurei fazer um exercício de não trazer uma apresentação como faria naturalmente, porque vos quero convidar a fazer a leitura do livro branco Homens e Igualdade de Género em Portugal e, portanto, vou deixar os resultados para vocês irem consultar. Portanto, o livro está disponível na página da CIT, portanto, para descarregar, ou então é só ir aqui ao lado ao ICS e que teremos todo o gosto em oferecer, de facto, este livro branco sobre os homens. Portanto, eu vou passar a ler para não me perder e para ver se consigo dizer o que tenho a dizer em 10 minutos. Portanto, a minha contribuição para esta conversa prende-se com a reflexão de fundo que fizemos recentemente em torno da construção do novo lugar do homem na parentalidade, no quadro das mudanças dos papéis de género na sociedade portuguesa e dos obstáculos que se têm colocado à construção de uma paternidade cuidadora, como vimos, aliás, acabámos de ver na comunicação da Sofia. Ou poderíamos falar de forma mais inclusiva de uma masculinidade cuidadora que está aqui em construção e que tem dificuldades a ultrapassar. Portanto, fizemos porque se tratou efetivamente de um trabalho de equipa, coordenado pela Karen Wall, que foi uma parceria com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e do qual resultou, de facto, este produto, que era a grande missão deste projeto, este livro branco, que tem como objetivo informar as políticas públicas. Para falarmos do novo lugar do homem na parentalidade, não podemos deixar de evocar um passado histórico não tão distante assim, infelizmente, diria eu. E diria mesmo que é pesada a herança da ideologia patriarcal do Estado Novo, na qual gerações sucessivas foram socializadas e que se autolegitimava através do ordenamento jurídico que ditava um regime de género baseado na desigualdade entre homens e mulheres e numa hierarquia rígida assente na dominação masculina e submissão feminina dentro e fora de portas. Portanto, dentro de portas, ao homem, na qualidade de chefe de família, cabia o papel de provedor económico, autoridade máxima e guardião da moral, competindo-lhe o dever de supervisionar e corrigir comportamentos desviantes dentro da família, de todos os elementos da família. À mulher cabia o papel de esposa submissa, doméstica e mãe, papel esse diretamente emanado de uma, entre aspas, ordem natural de género. Lembremos-nos que a Constituição de 33 estabelecia a igualdade dos cidadãos perante a lei, salvas quanto às mulheres as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família. E ainda em 106, o Código Civil determinava que pertence à mulher, durante a vida em comum, o governo doméstico. Portanto, os papéis estavam claramente atribuídos e não se imiscuíam uns nos outros. O 25 de Abril veio romper com este regime de género, chamando ao Estado a tarefa de promover a igualdade entre homens e mulheres e consagrando a conciliação família-trabalho enquanto um direito fundamental de homens e mulheres. Neste sentido, a grande mudança ocorreu, como não podia deixar de ser, na condição social das mulheres, tanto na esfera pública, com o pleno acesso ao mercado de trabalho e à educação, como na esfera privada, com a democratização das relações familiares, passando homens e mulheres a ter perante a lei os mesmos deveres e os mesmos direitos face à vida em casal e face à parentalidade.
E esta tarefa do Estado implicou, num primeiro momento, apontar o foco das medidas de política para as mulheres, como não poderia deixar de ser, nomeadamente para as mães trabalhadoras, tendo em vista protegê-las no mercado de trabalho. A proteção da maternidade, com a introdução, em 1976, do direito universal das mães trabalhadoras à licença de 90 dias, foi, portanto, uma dessas medidas e uma conquista para as mulheres estarem no mercado de trabalho. No entanto, esta abertura do espaço público às mulheres e os novos papéis sociais que passaram livremente a desempenhar não foram logo acompanhadas por um movimento de entrada dos homens no espaço privado da vida familiar e doméstica, daqui resultando as conhecidas e persistentes desigualdades entre homens e mulheres no trabalho pago e não pago. Foi só a partir de meados dos anos 90, acompanhando, aliás, tendências internacionais, que se passou a entender que os homens também têm que estar no centro do debate público das questões de igualdade de género e que também eles têm que ser alvo de medidas de política tendo em vista a persecução desse objetivo. Não basta as mulheres mudarem, portanto. Também é preciso os homens mudarem. A paternidade afigurou-se assim uma porta de entrada para os novos modelos de masculinidade cuidadora e para a efetiva partilha da conciliação família-trabalho que tem persistentemente recaído sobre as mulheres. A crescente proteção da paternidade, no sentido da equiparação de direitos entre mães e pais, no quadro da política de licenças por nascimento de um filho ou filha, é exemplar desse ponto de vista. Com efeito, em Portugal, remonta aos anos 80 a inclusão do pai na política de licenças, com a introdução em 1984 da licença por paternidade em caso de morte ou incapacidade da mãe. E em 95, coincidente com a regulação de que a Sofia esteve a dar conta, o pai passa a ter direito a 2 dias por falta por nascimento e a poder partilhar parte da licença de maternidade por decisão do casal. Mas tratava-se, obviamente, de uma concepção restrita da paternidade cuidadora, a ser acionada em situações excepcionais, quando a principal responsável pelos cuidados e destinatária da política de licenças, a mãe, não tivesse condições de assumir uma responsabilidade que era dela. Portanto, entre este entendimento do pai enquanto cuidador de retaguarda, nos anos 80 e ainda nos anos 90, e do pai enquanto cuidador corresponsável nos dias de hoje, foi lento o caminho trilhado pela política de licenças e pelos pais portugueses. Foi só em 99 que a proteção da paternidade passou pela introdução de direitos exclusivos do pai, tratando-se de um incentivo à partilha de cuidados nos primeiros tempos de vida do bebê. A licença por paternidade de 5 dias úteis, no primeiro mês após o nascimento, que passou a ser obrigatória em 2003-2004 para obrigar o mercado de trabalho a libertar os homens para a paternidade, e a licença parental exclusiva do pai facultativa de 15 dias consecutivos são, portanto, estas primeiras medidas dirigidas exclusivamente aos pais. Mas foram precisos 10 anos para ocorrer uma mudança de fundo na política de licenças. O diploma de 2009 constituiu-se enquanto instrumento explícito de uma política de igualdade de género e de harmonização das responsabilidades profissionais e familiares, como diz no próprio articulado. O legislador propôs a equiparação de direitos entre pais e mães, para tal reforçando os direitos exclusivos do pai e substituindo as anteriores licenças por maternidade e por paternidade pela nova licença parental inicial. Não é só uma questão de semântica. De facto, era uma medida no sentido de ser gozada indiferentemente pela mãe ou pelo pai, sendo a partilha inclusivamente incentivada através da bonificação da licença parental inicial em um mês adicional. Este bónus, que permitia na prática estender a licença parental inicial até 6 meses, exigiu a autonomização do pai nos cuidados ao bebê, pois implicava a mãe regressar ao mercado de trabalho. Tratou-se assim de uma mudança sem precedentes no modo de conceber o papel do pai nos primeiros meses de vida da criança, reconhecendo-o enquanto cuidador corresponsável. Desde então já se passaram 8 anos, desde a aplicação desta medida, e já alguma coisa se sabe acerca do modo como os homens e os casais têm respondido a este desafio da partilha da licença parental inicial, pelo que recomendo vivamente a leitura do artigo da Karen Wall, Fathers on Live Alone, de 2014, na revista Fathering, que dá conta dos principais processos envolvidos na construção desta experiência de cuidar autonomamente de um filho. Mas agora gostaria de meter brevemente naquilo que identificámos, a equipa do Livro Branco, no decurso desta investigação, como sendo os obstáculos à consolidação de uma paternidade cuidadora. Em primeiro lugar, uma desinformação generalizada em relação aos direitos do pai,
que toca não só os potenciais beneficiários das medidas, que são os pais e as mães, como também as entidades empregadoras e os próprios serviços públicos, como a Segurança Social, responsáveis pelo esclarecimento destes mesmos direitos. Como nos sintetizou a este respeito a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, que foi nossa interlocutora privilegiada, não foi inteiramente compreendido o propósito da licença parental ser usufruída indiferentemente pela mãe ou pelo pai. Isto é, um direito dos dois e não um direito da mãe que ela, de certa forma, pode passar ao pai. E passo a citar as palavras dela: a sociedade tem uma tendência para simplificar e adaptar, e, portanto, o que se interiorizou foi que os homens passam a ter direito a um mês. Fim de citação. E foi justamente uma dificuldade que os homens que entrevistámos no âmbito deste projeto tiveram que enfrentar junto dos empregadores e da Segurança Social para negociar mais tempo de licença, nem sempre com sucesso. Em segundo lugar, a resistência por parte das entidades empregadoras em reconhecer ao pai, trabalhador, o direito e o dever de cuidar. E este é um obstáculo enorme que os pais trabalhadores ainda têm que enfrentar, pois sobre muitos ainda recai uma expectativa de desempenho e entrega profissional que não é complacente com o papel de cuidador. Como explicou Sara Falcão Casaca, nossa colega do ISEG, outra interlocutora do projeto, temos uma cultura empresarial que valoriza, e passo a citar, longos horários de trabalho, compromisso individual visto como sinónimo de disponibilidade total, a representação do trabalhador ideal sem responsabilidades familiares e um predomínio de estereótipos nas esfias intermédias e de topo que associam as pessoas com responsabilidades familiares a trabalhadores menos envolvidos e comprometidos. E se esta cultura empresarial tem sido responsável pela manifesta discriminação e segregação das mulheres no mercado de trabalho, o facto é que também tem mantido os homens reféns deste papel de trabalhador ideal, com pouco espaço para a sua vida privada. Em terceiro lugar, e porque falamos de estereótipos, os estereótipos de género, ainda enraizados em todas as instâncias da vida social, constituem um grande obstáculo à paternidade cuidadora, na medida em que continuam a legitimar a desigualdade entre homens e mulheres a partir de uma concepção naturalizante dos cuidados, isto é, enquanto competência naturalmente inscrita na maternidade. Já não está na lei há décadas, mas ainda está nas cabeças de homens e de mulheres. A análise do inquérito ISSP 2014 sobre família e papéis de género em mudança deu a conhecer as atitudes da população residente em Portugal face ao papel do pai na parentalidade e face à atual política de licenças, que foi, aliás, um módulo que a nossa equipa colocou nesta ronda do ISSP em Portugal. E apesar do amplo reconhecimento dos efeitos positivos do gozo das licenças por parte do pai em vários domínios da vida familiar e doméstica, não só na sua vida pessoal, na sua relação com os filhos, na relação da mulher com os filhos, mas também ao nível da conciliação família-trabalho e da igualdade de género, apesar de se reconhecer a importância do pai nos cuidados aos filhos, de tal modo que se entende que a criança é prejudicada quando tal não acontece, tal como disse a Maria Filomena Mendes em relação à importância do pai para ter um segundo filho, a verdade é que a ideia de o pai ser tão capaz como a mãe de cuidar de uma criança com menos de um ano ainda coloca algumas reservas à parte da população, principalmente aos mais velhos, como é expectável, aos menos escolarizados, como é expectável, e mais aos homens do que às mulheres. Mas, em contrapartida, são mais os homens do que as mulheres que têm uma atitude favorável face aos direitos do pai na atual moldura de licenças, nomeadamente o direito a partilhar com a mãe a licença parental inicial. Estes resultados são apenas aparentemente contraditórios, pois estamos em crer que nos dizem que os homens querem assumir este papel de cuidador corresponsável, precisam deste espaço de construção de uma paternidade envolvida e autónoma e precisam também que haja um reconhecimento coletivo da paternidade cuidadora, nomeadamente por parte do mercado de trabalho. Não é por acaso que são os homens, em idades reprodutivas, que são menos otimistas em relação aos efeitos positivos do gozo das licenças parentais por parte dos homens na manutenção do emprego do pai, como esclareceram os resultados do ISSP. Mas mesmo assim, eles querem fazê-lo. Por conseguinte, as recomendações do Livro Branco, que vos convido então a ler, vão justamente no sentido de propor medidas que promovam e aprofundem a paternidade cuidadora no mercado de trabalho e em todas as instâncias de socialização, combatendo estereótipos que alimentam as desigualdades e a discriminação de homens e mulheres em diferentes esferas da vida. E termino com as palavras, não nossas, mas da nossa interlocutora privilegiada, Maria do Céu da Cunha Rego, que proferiu na conferência final deste projeto
e que sintetizam as conclusões e recomendações do Livro Branco. Agradeço à investigação e à participação política o reforço do meu entendimento de que não haverá igualdade entre homens e mulheres, sem que se vá mais longe na coerência e na consistência do estatuto jurídico dos homens quando são pais. E obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada às três convidadas por estas três interessantes comunicações sobre configurações da fecundidade, sobre configurações numa parentalidade pós-divórcio, sobre configurações, embora me pareça que a Vanessa tenha deixado aqui o tom mais pessimista daquilo que pode ainda também ter uma leitura mais positiva quanto a este maior envolvimento do pai. Eu julgo que ela, na verdade, foi objetiva e rigorosa no sentido de evidenciar dificuldades, evidenciar os estereótipos, evidenciar aquilo que é ainda um conjunto de impossibilidades para que o pai assuma plenamente o seu papel de pai cuidador, pai corresponsável nos cuidados das crianças. Portanto, temos aqui, de facto, temas muito desafiantes. Talvez seja agora a oportunidade para passar a palavra para o lado de lá e recolher um ou outro comentário que vocês queiram dirigir às nossas convidadas. Portanto, façam o favor de manifestar as vossas questões e os vossos comentários. Serão, obviamente, bem-vindos. As três intervenções, As três intervenções para mim foram altamente gratificantes porque conseguiram, como a Vanessa dizia, haver uma linha condutora. A minha grande dúvida fica da intervenção de Maria Filomena, que o aumento do número de filhos e a grande concentração, especialmente a partir do segundo filho. Do segundo filho, acho que eram 75%, não é? 75% do aumento. E depois tivemos Sofia falando das reconfigurações, que parece que haver um certo desajustamento nesta situação e depois a Vanessa a falar-nos realmente da situação que deveria existir já, porque há legislação para isso, mas que ainda não está totalmente sanada. Agora, a minha dúvida realmente é esta. Se há um aumento do número de filhos, especialmente a partir do segundo, significa que poderá haver alguma política pública de apoio à família que não tenha sido focada aqui. Por exemplo, aumento de creches. Aliás, eu estou a pensar num trabalho que li aqui há uns tempos, em que a Vanessa comparticipava, da situação vivenciada em França, que é realmente modelar e que nós ainda estamos muito distantes. Como é que se justifica realmente, na situação que nós estamos a viver de relativa crise, que haja este aumento do segundo filho? Mais alguém quer colocar alguma questão? Por agora não. Portanto, temos, de certo modo, questões que são dirigidas, seja à colega Filomena, seja à colega Vanessa. Eu, então, aproveitava para dirigir à Sofia uma questão que vai no sentido de nos clarificar a expressão quantitativa, se for possível, ou proporcional, daquilo que é o modelo mais emergente e mais, poderíamos dizer, mais de vanguarda, daquilo que é uma guarda conjunta, mais partilhada, uma parentalidade mais partilhada.
Fala-nos de modelos mais tradicionais, fala-nos de modelos então mais modernos e com um maior envolvimento do pai nessa coparentalidade. Que significado e que expressão tem? Provavelmente mencionou, mas eu não consegui captar dos dados que nos apresentou. Na sua tipologia final, digamos, que dimensão quantitativa poderão ter esses vários tipos, e em particular este da guarda partilhada? Que percentagem de casos ou de situações identificou a este nível? Não sei se, entretanto, surgiu mais alguma questão da assistência? Não? Então vamos passar para esta segunda ronda, pela mesma ordem. Passo à Filomena, depois à Sofia e depois à Vanessa. Ok, muito obrigada. Eu penso que esta questão de como é que se caracteriza este aumento da natalidade que nós vivemos nos últimos anos, nos últimos 2 anos, não é? 2015, 2016, eu acho que ela nos indica aqui alguns caminhos que eu penso que são engraçados e que são interessantes discutir. Em primeiro lugar, eu estava muito convencida que íamos ter um grande aumento dos primeiros nascimentos, ou seja, que a responsabilidade deste acréscimo da natalidade seria aquelas jovens raparigas que foram adiando o nascimento do seu primeiro filho para idades cada vez, enfim, mais avançadas. Quando estamos a falar em avançadas, estamos a falar depois dos 35, não é? Depois dos 30 e depois dos 35, e que eram, sobretudo, primeiros filhos, e que mantínhamos esta característica de sermos uma sociedade de filhos únicos, em que a natalidade estava baixa porque, efetivamente, muitas mulheres não tinham ainda tido o seu primeiro filho. E realmente foi com alguma surpresa que eu comecei a tentar perceber a que é que se deve este aumento da natalidade. E realmente, quando eu vi os dados de 2015, há um ano, mais ou menos, por aí, normalmente o INE divulga os dados por volta de maio, junho, acho que foi em junho do ano passado, e realmente foi uma surpresa constatar que este aumento se devia fundamentalmente aos segundos filhos. 75% do acréscimo eram efetivamente segundos filhos. O que, de certa maneira, se por um lado foi uma surpresa, por outro lado também tinha alguma justificação, ou seja, para além do adiamento dos primeiros, nós tínhamos sempre verificado o adiamento do nascimento do segundo filho. E havia muitos casais que, no inquérito à fecundidade em 2013, diziam que eles desejavam ter 2 filhos, tencionavam ter 2 filhos, e apesar de terem um único filho, ainda pretendiam vir a concretizar essa sua fecundidade. E efetivamente, aparentemente, não é? Foi isso que aconteceu em 2015. Há um aumento da natalidade, e esse aumento da natalidade é sobretudo da responsabilidade desses segundos filhos. Quando olhamos agora aos dados de 2016, percebemos que este acréscimo já não foi tão grande como foi o do ano anterior, e podia ter sido, porque se nós diminuímos 4.500 nascimentos num ano, 7.000 no outro, 7.000 no outro, também agora, se estávamos a inverter, aumentávamos 3.000, podíamos aumentar 6.000, portanto podia haver uma recuperação gradual e quase da mesma intensidade que houve o declínio. E verificamos que não, ou seja, agora já há aqui uma tendência para aumentar, mas não tanto, não é? E vemos que os segundos filhos ainda continuam a ter importância, cresce a importância do terceiro e em certa medida também do quarto. Estamos a falar de valores pequenos, não é? Estamos a falar de um aumento de 1.600 nascimentos. Mas isto pode levar-nos a algumas reflexões. No fundo, os portugueses, quando dizem que tencionam ter mais do que um, eles farão tudo para ter mais do que um filho, não é? E eu fiquei bastante, enfim, interessada e comecei a perceber. Então, estes segundos filhos são de quem? São de casais casados, são de casais que estão, enfim, a viver, a coabitar, ou então em situações que também percebemos um aumento de nascimentos fora do casamento de pais que não coabitavam. E tentei depois perceber também qual era o comportamento em função da escolaridade da mãe, em função da escolaridade do pai. Também tentei ver o que é que acontecia, por exemplo, em termos da condição perante o trabalho. Na condição perante o trabalho tive mais dificuldades. Porquê?
porque os dados que são registados na altura, muitas vezes as pessoas não respondem a qual é a condição perante o trabalho. E dos que responderam, foi interessante também perceber que a maioria das pessoas eram pessoas com emprego e não pessoas desempregadas. Ou seja, os responsáveis por este aumento da natalidade naqueles períodos. Então, percebemos que os valores continuam a ser importantes, ou seja, quem tem um ideal de filhos superior a 1 tenta concretizar esse seu ideal e tenta ter pelo menos 2. O facto de... Eu penso que há medidas políticas que são importantes, obviamente. As decisões dos casais são sempre diferentes de casal para casal. Cada casal vive a sua circunstância. E se para uns, por exemplo, haver mais creches pode ser fundamental, para outros o facto de ter emprego pode ser o decisivo, não é? Eu pelo menos defendo que, para além daquelas medidas de política, que são medidas que têm a ver com o aumento da natalidade e com um incentivo mais ou menos direto à natalidade, existem outras que me parecem que são transversais à sociedade e que são fundamentais para aumentar esta mesma natalidade, ou seja, para permitir às pessoas concretizar a sua intenção de fecundidade, porque muitos ficam aquém dessa intenção, já que a maioria quer ter pelo menos 2, não é? E essas têm a ver com o emprego, têm a ver com o emprego e têm a ver com a precariedade, porque aqueles anos de crise fortíssima, em que nós tivemos níveis de desemprego elevadíssimos, os níveis de desemprego dos jovens eram quase obscenos, porque nós não podemos, ainda são extremamente elevados, mas nós tínhamos valores que rondavam os 35%, 39%, 40% nos anos, ou ali, enfim, de 2012 e 2013, não é? E quando começa a haver alguma recuperação, então nós assistimos também a alguma inversão da natalidade. Eventualmente, e vimos aqui, pessoas com 35 e 40 anos, que são aqueles que realmente o seu período fértil está a chegar ao fim e têm mais receio de não vir a concretizar a sua fecundidade. Mas também se nota aqui algum comportamento já distinto daqueles mais jovens que conseguem reunir condições para poder concretizar essa sua fecundidade. Portanto, as medidas, não me parece que haja uma medida que possa ser a medida-chave responsável por uma inversão da fecundidade. Existem várias medidas, porque também existem vários tipos de casais com vários tipos de circunstâncias, não é? E acho que se a questão do emprego e da precariedade é fundamental, até para a pessoa decidir ter o primeiro, quanto mais ter o segundo ou ter o terceiro, não é? Existem outras variáveis que me parece também que são transversais à sociedade e que não têm que ver diretamente com o aumento, com o incentivo da natalidade, mas que são extraordinariamente importantes, como a questão da igualdade de género, que já foi falada aqui. Eu acho que é muito importante para a questão da licença de parentalidade para o pai, porque o põe pela primeira vez a cuidar, eventualmente pela primeira vez, a cuidar do seu bebê de muito tenra idade e estabelece uma relação entre os filhos e os pais que depois é duradoura e que, se não tivesse esta licença de parentalidade, ela nunca seria possível de concretizar. E penso que, não só para a igualdade e para a distribuição das tarefas, dentro, no espaço doméstico, o cuidar dos filhos e tudo isso é importante, mas eu acho que se ganha muito na relação do pai com o filho e mais tarde, numa situação de divórcio, eventualmente, ou de separação, torna-se também muito mais difícil quebrar esta relação. Portanto, eu acho que esta aproximação dos pais aos filhos, que se tem vindo a verificar e que se nota na sociedade e que é muito diferente, mas que está ainda muito longe daquilo que seria desejável. Porque também ainda temos muitas situações em que muitas jovens mulheres dizem que eu teria mais um filho se tivesse com quem partilhar em casa, por exemplo, as tarefas domésticas e o cuidar dos filhos, não é? Portanto, há um caminho ainda por fazer, mas aquilo que se tem estado a fazer eu penso que é extraordinariamente importante e acho que algumas medidas de política podem fazer muito mais diferença, porque alteram mentalidades na prática, no dia-a-dia, na ligação do pai com os filhos. Eu noto isso, enfim, nos casais mais jovens e nessa diferença que pode fazer o facto de passarem
um período da sua vida sozinhos com a criança quando ela é muito pequena. Eu acho que isso depois vai realmente ter efeitos que neste momento ainda não conseguimos ter enfim, casais de gerações mais recuadas, em que já partilhávamos muito, mas, enfim, eram mais pessoas de com outros níveis de escolaridade, e eu agora acho que se torna muito mais difuso e muito mais transversal para todos os níveis de escolaridade. Muito obrigada, Filomena. Então passaria agora a palavra à Sofia. Muito obrigada pela sua questão e pela sua também. Eu, apesar de tudo, apesar de não ter sido feita uma questão diretamente para mim, no que diz respeito às questões do desajustamento, eu gostava de dizer uma palavra sobre isso, que tem a ver com o facto de o que se passa nas famílias pós-divórcio ou separação é como se fosse um mundo, é como se existisse ali um mundo à parte, por um lado, não é? Desajustado de tudo aquilo que se está a passar no mundo da conjugalidade, com muitas aspas, não é? Do ponto de vista das políticas e da lei. Ainda que as coisas estejam a mudar e que homens e mulheres estejam a escolher outras práticas, e a lei, de certa forma, tenha dado um sinal para que assim fosse, é como se, pelo lado do casal, se estivesse a construir já há muitos anos, quer na articulação trabalho-família, quer nas licenças parentais, um outro modelo de família, do ponto de vista dos modelos ideais e dos valores. E depois, quando se chega à dissolução conjugal, é como se fosse o oposto, não é? Que se estivesse perante uma barreira em que homens e mulheres que antes partilhavam, ou homens que eram próximos dos seus filhos, porque apesar de tudo, embora seja muito importante uma paternidade cuidadora, não é só a paternidade cuidadora que cria laços entre pais e filhos. E, portanto, este desfazamento existe, mesmo que não exista a igualdade de género plena no casal, não é? Porque, apesar de tudo, os homens estavam presentes. Eles podem não ser igualitários do ponto de vista da partilha das tarefas, mas estão presentes na vida familiar cada vez mais, e já há bastante tempo que os estudos têm vindo a mostrar isso. Ainda que possa ser com um discurso de serem a ajuda da mulher, mas, apesar de tudo, isso cria laços, não é? E depois, quando há ruptura, eles são completamente retirados e voltam ao seu anterior papel tradicional de provedor, não é? Portanto, há aqui um desajustamento que é preciso tratar do ponto de vista das políticas. E depois há outra questão, não é? Que é esta invisibilidade destas questões, por exemplo, nas estatísticas oficiais, nos dados oficiais que não existem, não se sabe o que é que acontece no pós-divórcio. Para além destes dados dos censos, X famílias monoparentais, X famílias recompostas e alguns outros indicadores sobre elas, não se sabe nada sobre a situação da criança. Qual é a situação relacional da criança? Quais são as crianças que não têm contacto com o seu pai ou com a sua mãe, não é? Quais são as várias formas de construção relacional daquelas famílias? Não se sabe. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista das políticas, parece-me que é preciso também dar um outro passo, que é um maior foco na criança. E, portanto, olhar-se para a família não só a partir do casal ou do homem ou da mulher, mas é preciso olhar também a partir da criança. Saber qual é a situação das crianças na família, qual é a diversidade de famílias onde elas circulam. Porque ela pode ser variada, não é? Como, por exemplo, uma criança pode estar numa família recomposta, isto no pós-divórcio, não é? E pode estar também numa família de pessoa só, com o pai só, durante 2 dias por mês, ou pode estar num casal com filhos que não é considerado uma família recomposta, porque não tem um filho não comum, não é? Na verdade, porque ele não reside. Portanto, há toda uma diversidade de situações
que é invisível, que não se está a dar conta porque não há um foco na criança como sujeito de direitos na família. E relativamente à pergunta que me fez, aquilo que eu apanhei no meu pequeno estudo exploratório, pequeno inquérito, foi 37% de residências alternadas. O que, apesar de tudo, é um sinal que elas não são assim tão raras, porque foi um inquérito online completamente que eu divulguei por diversas plataformas, portanto, de forma aleatória. Não... E, portanto, o facto de me terem aparecido, apesar de tudo, tantas, parece-me que algo está a mudar, realmente, não é? Bem, eu não senti que houvesse uma pergunta claramente dirigida. De facto, a Maria Filomena já lhe respondeu. Eu se calhar só relembraria que, por exemplo, aqui a nossa colega Isabel Oliveira tem mostrado que, de facto, o que tem vindo a decrescer há décadas é o segundo nascimento. E, portanto, o nascimento do segundo filho, dos segundos filhos. E, portanto, quando há uma, digamos, uma bolha de oxigénio, é o segundo filho que é normal que se recupere, porque, na verdade, a transição para o primeiro filho não tem estado tanto em causa. E, portanto, as pessoas, a transição para o primeiro filho é qualquer coisa que se continua a fazer de forma bastante generalizada. E, portanto, o que não podemos esquecer, o fator, não só a questão do desemprego, como também a questão da imigração, que levou a que não só pessoas jovens que ainda não tinham filhos tivessem imigrado, como casais que foram separados pela imigração, principalmente masculina, não é? Vai o pai e fica cá a mãe com uma criança, não é? E, portanto, eu acho que houve aqui, de facto, nos últimos anos, no fundo, é um clima de uma maior expectativa, portanto, começou-se a ver uma luz ao fundo do túnel e, de facto, foi a bolha de oxigénio que as pessoas precisavam para, ou é agora ou nunca, digamos assim, e, portanto, e que as pessoas, de facto, ter o segundo filho que tiveram, que teve suspenso nestes últimos anos. Em relação às medidas, queria dizer que mais importante do que medidas, e isto parece que estou sempre a dizê-lo, mas mais importante do que as medidas em concreto é a consistência das medidas e, portanto, a segurança que essas medidas são qualquer coisa que temos este ano e que temos para o próximo e no ano seguinte, e não criar nas pessoas falsas expectativas de que este ano é esta medida e depois nós temos filhos e não, nada daquilo existe. E foi o que nós, no estudo que fizemos sobre o impacto da pobreza na vida das crianças, o impacto da crise, peço desculpa, na vida das crianças, e que houve, de facto, um grande empobrecimento das famílias portuguesas e as crianças sentiram enormemente o impacto que a crise teve ao nível do recuo do Estado social na sociedade portuguesa. Elas, e não compreendem, não é? Mas porquê é que o ano passado tinha direito a SASE e tinha apoio escolar e este ano não tem? E nós estamos mais pobres do que estávamos o ano passado. E, de facto, houve, num ano para o outro, houve 500 mil crianças que perderam o abono de família. O abono de família não deixou de existir enquanto medida, mas, de facto, a elegibilidade das pessoas para serem detentores dessas medidas é que ficou drasticamente reduzido. E, portanto, houve efetivamente um grande empobrecimento. As pessoas deixaram de ter acesso àquilo que era tido como... Quer dizer, o abono de família existe há décadas e as pessoas sentiram sempre isso como qualquer coisa que tinham direito. Não é por isso que têm filhos, mas, de certa forma, conta-se com isso para algum acréscimo de bem-estar, digamos assim, ou colmatar algumas carências muito básicas que as famílias têm. E, de facto, mais do que uma medida em concreto, é haver este clima de que as medidas são estáveis, como acontece em França, não é? Portanto, a questão de França as pessoas não põem em causa por os filhos na escola, na escola maternal, porque, de facto, existe desde sempre na cabeça das pessoas e é uma segurança. E, portanto, isso é uma questão que acho que é muito importante. Mas queria falar aqui acerca de no fundo, outro constrangimento que os homens, para esta paternidade cuidadora, como nós dizíamos, que se prende com a própria legislação, porque parece que estamos aqui a falar de um caminho que está a ser percorrido,
Mas este caminho, nada é seguro, digamos assim, em termos de orientação de uma política de licenças, de uma política de família. E, de facto, o que aconteceu recentemente e que passou assim, sem as pessoas se aperceberem bem do impacto que isto tem, é que houve uma alteração agora muito recente, que com o Orçamento de Estado de 2016 foi posta em vigor, que foi parece uma pequenina nuance, mas que é, no fundo, inverter o sentido que tínhamos até agora nesta política de licenças. E que é permitir que parte desta licença parental inicial seja gozada em simultâneo pelo pai e pela mãe. Ora, o que é que isto significa na prática? Duas coisas. Que os tais 15 dias há 15 dias que passam a poder ser gozados conjuntamente. O que é que isto significa? Que, na prática, os homens passam a estar menos tempo sozinhos com os filhos, porque a ideia de que se pode estar em família também é uma ideia simpática, mas, portanto, esta quebra deste tempo, pelo menos de um mês, que implica uma rotinização e um conhecimento daquela tarefa e de tudo o que ela implica à volta. Portanto, há de facto, no fundo, este voltar atrás na autonomização paterna, mas também do tempo máximo que a criança fica com os pais, pai ou mãe, em casa, porque passa a ser 5 meses e meio. E, portanto, há aqui uma inversão de uma tendência que era no sentido de promover mais tempo para o pai, e esta ideia de que o pai tem que ser corresponsável, e passa outra vez a estar, porque quando o pai está com a mãe, passa a estar sobre uma batuta materna, como dizia um entrevistado, não é? Que foi só ao terceiro filho que ele conseguiu se libertar da batuta da mulher, que foi estar sozinho em casa com uma criança, porque das 2 primeiras vezes isso não tinha acontecido. E isso, de facto, constrói a paternidade e constrói uma relação afetiva e constrói uma capacidade de interpretação da criança que os pais não têm noutras circunstâncias, e constrói uma relação com o espaço doméstico que também só se tem com essa autonomia, digamos assim. E, portanto, o que, como diz a Maria do Céu da Cunha Rego, de forma muito assertiva e que nós subscrevemos, o caminho tem que ser no sentido de igualar o tempo que pais e mães passam em casa com os filhos. A licença tem que ir nesse sentido, não pode ser noutro. Porque, enquanto tivermos licenças em que as mães estão muito mais tempo do que os pais, isso significa que as mães estão muito menos tempo no mercado de trabalho do que os pais. E como ela chamou a atenção em relação a uns dados, infelizmente, de 2009, não há mais recentes, mas a dimensão das faltas ao trabalho das mulheres e dos homens é uma coisa gigante, digamos assim. E que, contabilizando as faltas para estar em casa com uma criança em licença, ou por doença, ou por que for. E, portanto, enquanto isto acontecer, não há igualdade possível, nem para as mulheres no mercado de trabalho, nem para os homens no espaço familiar. E, portanto, tem que ser nesse sentido, porque a igualdade faz-se nestes espaços todos, não é? E enquanto se achar que, enquanto os empregadores acharem que quando estão a contratar uma mulher ou um homem, estão a contratar trabalhadores de natureza diferente, que têm que ser condescendentes com o trabalho familiar que um deles vão ter que exigir uma coisa diferente dos outros. Portanto, estamos longe de conseguir uma sociedade mais igualitária e mais amiga dos pais cuidadores e das mães profissionais. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Pois eu julgo que depois desta segunda ronda, claro que há muito por dizer, e agora apreciamos ficar aqui em debate e em diálogo com as nossas colegas, mas só uma pequena nota. Relativamente à sociedade portuguesa, ainda bem que as políticas não são estáveis, portanto estaríamos ainda no domínio das não políticas, porque elas são tão recentes
E nós partimos de uma situação de deserto tão grande que é incomparável com o que temos em França desde longa data. Portanto, temos feito efetivamente esse caminho, mas temos políticas muito inovadoras que vão além daquilo que é a capacidade de incorporação do ponto de vista cultural, daquilo que são novos papéis de género e novas formas dos pais e das mães estarem na família e estarem nos seus empregos. Portanto, isso precisa efetivamente de uma muita pedagogia a par com estas políticas que se vão desenhando em regime quase que experimental, para ver como é que as famílias, como é que os indivíduos, como é que os pais, como é que as mães reagem a elas. E como há tantas forças contrárias e adversas àquilo que possa ser a tal vontade do pai em estar a cuidar da criança em casa, que eu julgo que estamos a dar os primeiros passos ainda, e é isso que é a expressão também ainda muito titubeante das percentagens, que subindo, crescendo no número de pais que gozam parte destas licenças para ficar em casa a cuidar dos filhos, elas, na verdade, estão longe de ser iguais aos tempos de licença das mães e aos tempos de faltas das mães, que faz com que as mulheres e os homens tenham estatutos diferenciados do ponto de vista da sua carreira profissional. Portanto, há um caminho efetivamente grande a percorrer e ele tem de ser no sentido de ir transformando as nossas políticas e, desejavelmente, melhorando as nossas políticas familiares, as nossas políticas que poderemos dizer, e é já em jeito de conclusão que eu diria isso, destas várias e interessantes comunicações, destes vários e interessantes projetos de investigação que estão por detrás do que as colegas aqui nos trouxeram e nos apresentaram e partilharam connosco, nós temos um conjunto grande de implicações. Implicações porque elas contribuem para o alargamento do nosso conhecimento científico, implicações porque elas têm resultados que podem informar o desenho de novas políticas e ajustar e aferir melhor o que é que são essas políticas, como é que elas vão melhor servir as populações para que são definidas e desenhadas. E eu julgo também que é necessário, há pouco tínhamos aqui temos ainda um colega que representa o INE e aquilo que o INE tem dado de contributo para que na área da família consigamos conhecer o que se passa a nível das famílias do nosso país. Nós sentimos sempre também a necessidade de aferir e de afinar os indicadores a partir dos quais se capta a informação junto das populações. E víamos há pouco como a Filomena reconhecia a falta de alguma informação que seria útil para melhor avançar e mais aprofundadamente interpretar os dados a que chegou. Portanto, também aí há um contributo que resulta da investigação que se faz nesta área, que nos vai ajudar certamente a melhorar os instrumentos oficiais de recolha de dados para que a ciência cumpra a sua missão, que é de estar ao serviço das sociedades, produzir conhecimento para que essas sociedades dela beneficiem. Muito obrigada a todos pela vossa participação. E espero que numa próxima ocasião sejamos mais, mas não foi pela falta de público que as intervenções e que julgo as comunicações que aqui nos foram trazidas foram menos interessantes. Foi para mim um grande gosto estar aqui na mesa com estas colegas. Agradeço à doutora Maria João Amante, aos técnicas da biblioteca, à doutora Ana Inácio, com quem estivemos aqui em preparação destas jornadas, destas conversas de biblioteca. Espero que elas continuem e que no próximo ano possamos voltar aqui a estar, a celebrar outro Dia da Família, provavelmente com outros dados, ou a ver o que deste já resultou como implicações positivas para a nossa sociedade. Uma boa tarde a todos e até à próxima.